Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa homilia diária, neste dia em que celebramos a sexta-feira depois das cinzas. Ouçamos com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, fica evidente que o tema do Evangelho que a liturgia nos propõe no dia de hoje trata do jejum. É importante nós entendermos o jejum sobre duas perspectivas. A primeira delas é que o jejum é de fato o sinal do desejo de conversão. É por isso que esta prática tão louvável na vida da Igreja nos é proposta de maneira muito mais intensa neste período em que nós estamos vivendo, o período da Quaresma, porque de fato o jejum é um grande sinal desta busca de conversão. Conversão esta que é o apelo de Jesus para todos nós, especialmente neste período quaresmal. Mas também o jejum é o sinal de espera. E é justamente por isso que Jesus é questionado pelos discípulos de João: por que os seus discípulos não fazem jejum? Porque o jejum tem esse aspecto também, desse sinal de espera, uma vez que é a expressão da tristeza pela privação da presença física. Então, enquanto se espera, enquanto não se tem a presença física de Jesus, é que então deve ser feito o jejum. Portanto, o jejum foi feito antes, quando eles ainda não estavam com Jesus, e voltará a ser feito depois que Jesus cumprir a sua missão, que morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Então, é nesta espera que a Igreja vive, então, esta realidade do jejum. Portanto, o jejum que nós somos chamados a praticar, e de maneira especial neste período quaresmal, é também uma prática eclesial, ou seja, toda a Igreja é convidada a viver esta realidade para, na prática do jejum, viver junto essa espera de Cristo, do Cristo que nós não temos mais como presença física encarnada no meio de nós. Temos sim, sacramentalmente no altar, evidentemente, mas esta presença do Cristo que está nos céus e que nós cremos que um dia voltará e aí então instaurará definitivamente o seu reino. É nessa espera, é nessa expectativa que vivemos esta realidade do jejum. E é também um modo de nós participarmos do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs e também, de certo modo, participarmos dos sofrimentos de Cristo. De fato, o jejum, a privação do alimento em um determinado período do dia, é uma realidade que, quando nós vivemos, nós a vivemos de maneira espontânea, porque queremos fazer esse gesto. Mas, infelizmente, nós bem sabemos que muitos dos nossos irmãos não estão privados do alimento por uma opção, mas por uma realidade. São forçados a isso. Tantas e tantas pessoas, e isso infelizmente foi agravado neste contexto de pandemia que nós
ainda estamos vivendo. Quantos e quantos dos nossos irmãos não têm o alimento em sua mesa? Quando praticamos o jejum, também de certo modo nos unimos a estes nossos irmãos. Unimos a esses tantos que sofrem e nos unindo a eles também nos unimos ao Cristo sofredor. Peçamos ao Senhor no dia de hoje a graça de vivermos bem esta realidade do jejum, para que nós usemos este importante instrumento que a Igreja nos ensina e nos oferece para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Este é o apelo que nos é feito nesta Quaresma. Sigamos com fé e que o Senhor bom Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.